Vamos lá. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, queria agradecer a todos a presença aqui na nossa sessão nacional de nefrologia. Hoje eu estou muito feliz com a presença aqui do nosso querido Miguel Madeira, que é endocrinologista, trabalha também na rede, trabalha lá no setor de densitometria do Glória. Ele vai falar um pouquinho mais na hora que ele for aí falar da apresentação dele. É diretor também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, enfim, e trabalha muito com essa área de osteoporose. E aí foi uma oportunidade, porque eu pensei no tema de doença renal crônica associada à doença mineral óssea, e falei, poxa, vou chamar o Miguel para participar aqui com a gente, contribuir, falar um pouco da questão da densitometria, falar um pouco de osteoporose, e acho que casou perfeitamente aí esse tema, Miguel. Então, assim, queria te agradecer, dizer que realmente é um prazer ter uma pessoa do seu gabarito, da sua capacidade técnica, estar aqui na sessão com a gente, enfim, compartilhando e trocando com a gente. E um ponto que eu acho importante ressaltar é que a gente vem progressivamente construindo a nossa linha de cuidado integral, né, na nefrologia. E certamente a gente vem fazendo esses links com as diversas especialidades, porque o nosso paciente é um doente que tem múltiplas comorbidades e ele roda em várias linhas de cuidado, né? Então, certamente, tem o pessoal aqui do Rio de Janeiro que está estruturando os ambulatórios do transplante. A coordenadora aqui do Rio é a Elizabeth Macariello, que enfim, deve estar entrando aí na sessão, mas tem toda a equipe dela, e esses doentes vão passar lá a Beth está aí, vão passar aí uma hora aí lá no Glória, enfim, com você lá. Então é bom a gente fazer esses links, a gente vai construindo. Isso acontece a nível nacional. Eu sei que lá, por exemplo, em Salvador, o Rogério tem uma linha lá direta, enfim, uma conexão direta com o pessoal da cabeça e pescoço também, trabalhando na questão de hiperparatiroidismo, paratiroidectomia, enfim, e aos poucos a gente vai construindo. Então, queria mais uma vez aqui deixar o agradecimento por você ter aceito o convite e estar aqui participando com a gente. Nada, Bruno. Eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade. A gente que já se conhece desde a época que o Bruno era residente, né, lá no Hospital de Bom Sucesso, na Clínica Médica. Pouco tempo isso, né, já. E a gente está se vendo de novo, a gente está se aproximando novamente. É um grande prazer para mim. Eu fico muito feliz também com a sua trajetória de sucesso. Eu participei um pouquinho dessa sua formação e a gente fica bem orgulhoso. Parabéns e vai ser, tenho certeza que vai ser muito bom. E sempre bom a gente trocar com outras especialidades, ver visões diferentes. Acho que a gente tem muito a aprender. Então, prazer estar com vocês hoje. Obrigado, Miguel. Recentemente, eu vou falar um pouco, né, das diretrizes do CADIGA. É claro que eu não vou esgotar o assunto, enfim, eu peguei alguns tópicos ali mais importantes para a gente falar um pouquinho, mas recentemente a gente teve uma publicação também pela Sociedade Brasileira de Nefrologia das diretrizes atualizadas, e aqui dentro desse grupo de nefrologistas que a gente tem aqui, tem gente que participou das diretrizes, então vai ser bom que vai poder contribuir aí com a gente. Eu vou compartilhar aqui na tela e eu realmente não pretendo demorar aqui na minha apresentação. Vocês já estão vendo aí na tela? Beleza. Então, assim, pessoal, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu não estou vendo mais o chat ali, então se vocês fizerem algum comentário no chat, eu só vou conseguir ver depois das observações, depois da apresentação. Mas fiquem à vontade, enfim, o clima aqui é um clima totalmente informal. Se vocês quiserem parar, comentar, perguntar, se sintam totalmente à vontade, tá? Eu vou falar um pouco da questão do CADIGO, né, que foi publicado em 2017, das orientações para a doença renal crônica e a doença mineral óssea. Antes, eu queria só... Deixa eu só diminuir aqui. Isso, agora também não. Eu queria só fazer um overview rápido aqui sobre doença renal crônica, mineral óssea e osteoporose, que até é o termo que está mais em voga agora, né? Eles associaram aí o termo osteoporose mais recentemente, e eu peguei esse artigo de revisão que foi publicado em 2020, né? Deixa eu só ver se vai passar. Beleza. E aí ele mostra um pouco da... Vocês estão conseguindo ver
o pointer aqui, só para confirmar. Deixa eu ver se Vocês estão conseguindo? Ah, beleza. Então, ele fala um pouco aqui da prevalência da doença renal crônica, que prevalece atualmente é a doença óssea dinâmica, especialmente nos diabéticos e naqueles doentes que entram em diálise ou que têm a doença mais avançada. Isso muito porque a osteomalase, doença de óssea, né, de turnover alto, em pacientes HD, teve uma redução importante por conta do abandono dos quelantes de fósforo à base de alumínio e também dos dialisados, tá? Mas tem outras coisas também, como, por exemplo, tratamento, né, o uso de diversas drogas, análogos de vitamina D, um tratamento que a gente inicia hoje de forma mais precoce, não espera tanto, isso tudo tem impacto aí nesse tipo de doença óssea na doença renal crônica. Ele coloca nesse artigo de revisão, né, que a prevalência de osteoporose em pacientes com doença renal crônica estágio 3 a 5 é em torno de 30%, ou seja, é um número, né, considerável, e o risco de fratura desses pacientes com osteoporose e doença renal crônica ele é bem maior do que na população geral. Então, acho que isso aqui chama muita atenção, porque é um tema que talvez a gente explore pouco nos nossos pacientes. E aí, tendo na rede e construindo, né, essa linha de cuidado, eu acho que a gente tem muita oportunidade nessa área, a gente tem todos os requisitos necessários para estudar a doença na rede DOR, né, nesse ambiente privado, pessoas capacitadas, capacidade de fazer biópsia óssea, capacidade de fazer densitometria, enfim, usar uma série de ferramentas que podem ajudar a gente na avaliação desses doentes. E aqui é a apresentação propriamente do CADIGO, né? E aí, como eu falei com vocês, eu não vou passar ponto a ponto, mas eu peguei alguns pontos aqui que são o que eu considerei mais importantes. Essa revisão foi feita por um grupo, e é um grupo não só de nefrologistas, mas que envolveu, enfim, uma série de especialistas como endocrinologistas e mundialmente pessoas de referência. Então, a gente tem que realmente respeitar, né, essa publicação. Agora, um ponto importante que pode ser observado é que, mesmo com esse grupo, ainda tem muita área para ser estudada e ser explorada nesse tópico, né, relacionado à doença renal crônica e à doença óssea mineral. Existe evidência, mas as evidências não são as melhores, são poucos trials randomizados, né? Tem muita coorte, muito estudo retrospectivo, muita opinião de especialista, mas ainda falta bastante evidência. Então, acho que é uma área que a gente realmente precisa avançar, né? E um ponto assim importante, né, na avaliação desses doentes é que o cálcio, o fósforo, PTH, fosfatase alcalina, ela deve se esses eletrólitos eles devem ser acompanhados a partir ali da doença renal crônica, estágio pelo menos 3A em diante, em algumas situações especiais até antes mesmo. E essa frequência das medidas, né, ele coloca, mais até como opinião de especialista, que isso vai depender muito da magnitude das anormalidades e da velocidade de progressão da doença. Ele faz uma sugestão aqui nos níveis, de acordo, né, com a estratificação aqui da doença renal crônica, mas ele realmente frisa que isso é mais para a gente ter ali um norte, né, mas que realmente essas medidas elas podem ser antecipadas de acordo com o grau das anormalidades presentes e com a progressão da doença. E só para vocês saberem, a gente vem montando, né, a questão da linha de cuidados, prontuários e alguns protocolos, e eu me baseei nessas periodizações aqui relacionadas a esse tipo de exame, que vocês vão ver aí em breve também, que a gente vai ter uma apresentação sobre isso. Uma outra coisa que ele coloca em relação à avaliação, né, é que a 25OH, a vitamina D, ela pode ser dosada e repetida baseada no valor basal de acordo com as intervenções terapêuticas e que a deficiência e a insuficiência de vitamina D elas devem ser tratadas. Mas vocês veem realmente que o nível de evidência não é aquele nível de evidência excepcional. Acho que a gente precisa realmente avançar dentro dessa área. E a tomada de decisão terapêutica, acho que isso é um ponto importante. Ele não deve ser feito baseado no único valor laboratorial, mas ele precisa ser feito baseado na tendência, né? Então, na tendência de progressão aí da
desses exames do cálcio, do fósforo, da fosfatase, do PTH, e considerando o todo, né? Então, não dá para a gente olhar exclusivamente um único valor nessa arquitetura tão complexa que é o osso e com a série de conexões e sinalizações que o osso tem com todo o organismo para definir a tomada de decisão. Então, a gente tem que avaliar o todo e, mesmo assim, avaliando o todo que a gente tem a nível clínico, muitas vezes a gente vai ficar em dúvida se realmente aquelas alterações clínicas elas realmente evidenciam o que está acontecendo de fato no osso. Acho que o Miguel pode comentar um pouco sobre isso. Não é incomum a gente ter uma discrepância, né, clínica com efetivamente o que vem na biópsia ou alguns outros achados a níveis de exame. E ele sugere não mais usar aquele produto, né, do cálcio, do fósforo, que muitas vezes a gente foi ensinado lá a usar, mas olhar realmente o cálcio, o fósforo de forma individual e depois fazer o somatório dos diversos exames laboratoriais para a tomada de decisão. Em relação ao osso, né, acho que esse é um dos pontos mais importantes, e talvez aqui eu acho que é o ponto mais importante da apresentação, é que nos pacientes com doença renal crônica estágio de 3A, até mesmo aqueles que estão dialisando, né, 5D, a gente deve fazer a densitometria óssea, né, e certamente o Miguel vai falar melhor para a gente sobre isso, com a metodologia correta, porque essa avaliação através da densitometria óssea ela é capaz ali de predizer o risco de fratura, né, a questão também da osteoporose, e isso definitivamente pode impactar no tratamento. Não necessariamente você precisa esperar um doente ter osteoporose definida pelo laboratório, pelo exame de densitometria para já começar um tratamento no caso da doença renal crônica. Né? E isso por que essa modificação? Né? Porque a gente tem alguns trabalhos aí, e agora trabalhos com o melhor nível de evidência e trabalhos mais bem estruturados, mostrando essa capacidade desse exame, né, da densitometria óssea por DXA, do DEXA, né, por ela ser capaz de avaliar o risco de fratura e a questão também da osteoporose. E um outro ponto importante é em relação à biópsia óssea, né? Ele pontua aqui que é razoável você fazer a biópsia óssea se o conhecimento, né, do tipo de doença óssea associada ali à doença renal crônica, ela realmente foi impactar na decisão terapêutica. Antes ele pontuava vários critérios, né, para você fazer a biópsia óssea, que ele é um pouco mais objetivo, vamos dizer assim, né? Então, se aquilo ali for mudar a sua definição de tratamento, faça a biópsia óssea. Só que vocês veem aqui que isso aqui é baseado na opinião de especialistas, né? O nível de evidência é praticamente nenhum, não tem trials, não tem nada disso. É mais opinião realmente de especialista. Só que acontece que a gente assim, vem ganhando experiência em relação ao uso de medicamento para osteoporose, né, nos doentes com doença renal crônica, com a densitometria óssea mostrando uma baixa mineralização e com alto risco de fratura, e que talvez assim não é porque você não possa fazer a biópsia óssea que isso justifique você não utilizar ou retirar algum tipo de terapia, né, antiabsortiva no paciente que tem alto risco de fratura. Então, esse é o racional para essa mudança ali em relação à biópsia óssea. E aqui tem uma meta-análise que o Cadivo coloca, né, mostrando que realmente o DEXA ele tem um poder ali de avaliar ali o risco de fratura nos casos né, da densitometria que mostram uma massa óssea ali diminuída. Um outro ponto em relação à avaliação é que o PTH e a fosfatase alcalina óssea nos doentes, né, que têm doença renal crônica
3A, até lá aqueles doentes que estão dialisando, eles podem ser usados para avaliação da doença óssea. Só que eles têm uma especificidade maior, se muito elevados ou muito baixos, né? Então, isso tem uma boa correlação com turnover alto. Então, se você tem realmente um PTH bem elevado ou um PTH bem baixo, isso tem relação com turnover alto aumentado ou, respectivamente, diminuído. O ponto é que, se o valor é intermediário, a gente não consegue definir como é que está esse turnover ósseo. Então, esse é um ponto ali que fica, né, numa área nebulosa e talvez, dependendo do doente que você tiver ou do caso que você tiver, fazer ali a biópsia óssea ali nesse momento possa ser interessante. Agora, ele coloca para a gente não utilizar de forma rotineira, né, marcadores de síntese de colágeno, né, ou de lise. Então, estão aqui alguns que eu citei. Eles não são muito comuns na prática clínica, mas já estão disponíveis, só que os estudos são, enfim, insuficientes ali com a doença renal crônica, então a gente não sabe exatamente o que fazer com esse dado. Então, aí é mais uma área que precisa ser explorada. Bom, quanto ao alvo ali do potássio, né, do cálcio, o que a gente tem? E aí aqui são algumas recomendações novas, né, que ele coloca. Então, na doença, né, a gente já falou isso previamente, na doença 3A, no doente renal crônico 3A, ou até aqueles doentes que estão dialisando, né, independente ali da evolução, da estratificação da doença, o tratamento da doença mineral óssea ela tem que considerar sempre o fósforo, o cálcio, o PTH, todos em conjuntos. A gente nunca deve olhar para isso de forma isolada. O ideal é que a gente reduza nesses doentes com níveis elevados de fósforo, o fósforo para valores normais. Evitar sempre a hipercalcemia nesses doentes, usar dialisato naqueles doentes que estão dialisando com cálcio entre 2,5 e 3 mEq, e a tomada da decisão, de novo, sobre o tratamento para reduzir o fósforo, ela deve novamente se basear não num único exame isolado, mas na progressão e persistência do fósforo elevado. Vocês veem, ou podem observar aqui, que eu coloco nos slides, né, os níveis de evidências, e eles são realmente muito ruins. Né? A maioria aqui são opiniões de especialistas, e quando a gente tem alguma coisa, são realmente estudos retrospectivos, de coorte, ou seja, a gente não consegue ter trials nessa área para respaldar. Já aqui nos doentes que têm doença renal crônica estágio 3A, até os doentes estão dialisando, a gente deve dar sempre preferência por restringir a dose dos quelantes com fósforo, dos quelantes de fósforo com cálcio. Aqui a gente tem realmente já um nível de evidência maior, e eu vou mostrar para vocês que quando a gente dá preferência por usar, por exemplo, o Sevelamer, a longo prazo, né? Aqui está o tempo, né? E aqui em cima, aqui desse lado, a mortalidade. Você vê que a gente tem uma menor mortalidade quando a gente usa o quelante de fósforo que não contém cálcio. Tanto para todas as causas de mortalidade, como para as causas também relacionadas ali, para os doentes que estão em diálise e para as causas de mortalidade na diálise. Mesma coisa em relação também a desfechos cardiovasculares. Esses doentes eles parecem ter menos arritmia, né, e terem uma menor quantidade de morte por cardiovascular. Bom, em relação ao PTH, os doentes 3A até o grupo 5, né, até o estágio 5 sem HD, o nível de PTH ele é desconhecido. Né? E aí, de novo, a gente tem que trabalhar com a tendência. Se a tendência laboratorial mostrar o PTH subindo progressivamente, a gente deve tentar reduzir o fósforo da dieta e trabalhar talvez ali com a questão da deficiência de vitamina D para tentar controlar esse PTH. Agora, níveis ideais, eles são desconhecidos. E
nos doentes, novamente, no estágio 3A até o estágio 5 sem diálise, a gente não deve usar rotineiramente calcitriol ou análogos de vitamina D, só que, né, em algumas situações, se, enfim, a gente observa os exames com uma tendência de aumento, a gente talvez tenha que instituir o tratamento. A gente tem aqui 2 trabalhos importantes, que é o Ópera e o Primo. Aqui eu trago o Primo. Ele avaliou a questão da HVE, né? Basicamente, remodelamento ventricular, hipertrofia ventricular, nos doentes que usavam o paracalcitrol para reduzir ali o PTH, e ele avaliou a mudança, se houve alguma mudança a nível de remodelamento ventricular, hipertrofia ventricular. Então, o fato é que os doentes foram tratados, foram acompanhados aqui por 48 meses, eram doentes, né, estágio 3 e 4, com doença renal crônica, e os níveis de PTH, eles atingiram ali o objetivo, eles normalizaram em até 4 semanas, e se mantiveram dentro do alvo até o final do estudo. Mas, apesar do controle ali do nível do PTH, não houve mudança da massa ventricular, tá? E os episódios de hipercalcemia foram mais frequentes no grupo que usou paracalcitrol do que no grupo placebo. Então, aqui está, né, tá o gráfico aqui evidenciando que o nível de PTH, né, ele realmente ficou dentro do alvo, né, enquanto que no grupo placebo o nível de PTH era maior, só que a gente não teve redução da massa ventricular. No Ópera, que não está aqui, foi avaliado a mesma coisa, o encontrado foi exatamente o mesmo. Agora, teve um ponto no Ópera que é interessante, é que nos doentes tratados com paracalcitrol, a gente teve uma menor quantidade de hospitalizações, né? Esse é um dado que chama atenção. Para os doentes que estão dialisando, o ideal é manter o PTH 2 a 9 vezes o valor de referência. É uma janela aí bem ampla. Eu acho que, como ele coloca diversas vezes nessa diretriz, o mais importante é a gente acompanhar a tendência, e se tiver uma tendência, né, de subida progressiva, a gente talvez não precise esperar lá no nível máximo para começar a agir. E caso tenha necessidade da terapia de redução do PTH, a gente pode usar diversas drogas, como calciminete, calcitriol, análogo de vitamina D, ou a combinação dessas drogas. Elas basicamente todas têm o mesmo nível de evidência, diferente do como tinha na outra diretriz de 2019, que ele colocava algumas drogas como drogas de preferência. E aqueles doentes com hiperparatiroidismo severo, que não respondem, né, à terapia farmacológica, medicamentosa, a gente tem indicação da paratiroidectomia. Bom, em relação a algumas opções de tratamento, né, os doentes com doença renal crônica no estágio 3, ou até mesmo 5 em diálise, com alterações bioquímicas, sugerindo doença mineral óssea ou fratura patológica, a gente deve considerar o tratamento para reverter as anormalidades e avaliar a biópsia óssea. O nível de evidência é baixo. Em pacientes ali transplantados, eu não foquei muito aqui na questão do transplante, mas tem esse ponto achei interessante trazer. Pacientes, então, transplantados, qualquer estratificação ali, qualquer nível de taxa de filtração glomerular, né, que tem fatores de risco para osteoporose, ele sugere que a densitometria seja usada para avaliar o risco de fratura e, se esse resultado for mudar, né, a terapia. E nos doentes com transplante renal, nos primeiros 12 meses, e que tem uma taxa de filtração glomerular maior que 30, e que tem doença ali mineral óssea de baixo turnover, ele sugere que a gente considere o tratamento com vitamina D, calcitriol, ou até mesmo a terapia antirreabsortiva, e talvez aqui seja bem razoável considerar a biópsia óssea. Eu já estou terminando. Como eu combinei aqui com o Miguel, eu ia falar no máximo em 20 minutos, eu estou cumprindo aqui o tempo. Então, assim, acho que aqui os pontos assim mais importantes, né, que a densitometria óssea ela deve ser usada e prediz o risco de fratura, como a gente viu. Tem uma ênfase grande na interdependência aqui do cálcio, do fósforo,
do PTH para a decisão clínica, então não tomar a decisão num único valor isolado, a gente precisa considerar o todo e a tendência ali da progressão desses exames. Em relação à terapia para redução do fósforo, ela é indicada apenas para os casos de progressão ou persistência da hiperfosfatemia. A gente tem nova evidência sugerindo que a exposição excessiva ao cálcio exógeno pode ser lesivo em todo o espectro da DRC. E os estudos, né, Primo e Ópera, eles não conseguiram demonstrar melhorias na HVE, mas eles demonstraram aumento do risco de hipercalcemia. Assim, o uso rotineiro do calcitriol e seus análogos, ele não é mais recomendado, de forma rotineira, mais uma vez aqui eu destaco. Eu trouxe, só fugindo um pouquinho aqui do Cadigo, eu assisti esse seminário que teve da Sociedade Europeia de Nefrologia, e que do grupo, né, que trabalha com doença óssea metabólica, e a professora Maria Helene, ela falou um pouco sobre essa questão da prevenção de fratura e todo esse ambiente envolvendo o osso. Eu trouxe aqui só para a gente refletir que, na verdade, a gente acaba tendo só uma imagem de uma parte do todo, né? Que o osso ele tem uma série de outras vias de sinalização, né? A nível do sistema nervoso central, hormônios ali produzidos pelo pâncreas, enfim, hormônios produzidos pela musculatura lisa, pelo fígado, ou seja, tem uma série de interações e a gente vê muito pouco disso, né? E fato é que em 2021 a gente não tem ainda a figura do todo para entender toda essa dinâmica e tomar as decisões, né, da melhor forma. A gente tem basicamente aqui algumas coisas que, enfim, que a gente entende um pouco, mas, enfim, não é totalmente compreendido, falta muito trabalho, muito estudo, né, mas a gente não vê aqui nada sobre, por exemplo, a questão ali da microbiota, do trato gastrointestinal e a correlação que isso tem com a questão óssea, né, da produção de hormônios do pâncreas, a questão, por exemplo, do sistema nervoso central, produção de hormônios ali estimulados por atividade física, né? A gente tem muito pouco sobre isso. Alguns estudos assim agora começam a investigar, mas tem realmente muita coisa para ser explorado nessa área. Bom, pessoal, então acho que é isso aqui que eu tinha para trazer. Deixa eu interromper aqui. Beleza. Bom, a gente pode, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, a gente tem tempo, ou também a gente pode fazer no final, o que vocês preferirem. Eu estou aqui à disposição. Oi, Bruno. Oi, olá, Carol. colegas, boa noite. Excelente. Foi bom porque você deu uma pincelada, né, e uma revisada bem dinâmica e rápida de tudo que a gente precisa levar em consideração. Realmente, a doença óssea é algo que ainda está muito incipiente da gente conseguir algum grau de evidência mais robusto, né, na literatura. Eu só queria chamar a atenção para um ponto que é importante, é que como a gente tem, que esse foi a grande ajuda do Cadigo de 2017, foi trazer essa evidência de que a densitometria óssea traz para a gente um risco de fratura, é capaz de predizer o risco de fratura. E cada vez mais a gente tem visto os estudos mostrando essa evidência para a gente. Então, eu acho que a gente precisa incluir realmente a densitometria óssea, principalmente nos pacientes DRC, estágio 2, 3 e 4, né? O 5, fora de diálise, ainda realmente a evidência é muito fraca, porque a evidência veio de basicamente 3 ou 4 estudos que conseguiram avaliar nesse nível de DRC, e também nos pacientes transplantados, que nada mais é um paciente com a DRC estágio 3, né?
E lembrar sempre que a gente pode aplicar o Frax Score, né, que está disponível online, que é uma ferramenta online disponível, que a gente pode aplicar tanto nos pacientes. Eu sei que o Frax Score, a população que foi validada não era transplantada e nem era renal crônica, mas ele perfila bem, pelo que os estudos estão mostrando, e o Frax Score já é validado na população brasileira também. Então, a gente poderia usar para esses pacientes DRC estágio 3, 4 e transplantados. Era essa a contribuição. Valeu, Carol. Fala, Maurício. Opa, uma dúvida que eu tenho, tudo bem, a gente tem essa questão do estágio 3, 4, densitometria entrando, mais, né, uma possibilidade, mas a nossa grande dúvida sempre é o estágio 5 dialítico, principalmente. E aí a minha dúvida em relação a como é que andam a utilização da tomografia, que tem aquela questão da utilização de tomografia cortical, trabecular, avaliação do osso cortical, avaliação do osso trabecular no estágio 5D. Eu lembro de ter lido alguns trabalhos, só que depois eu acabei não vendo o quanto que isso foi para frente. Bom, Miguel, você quer falar um pouco? Quer que eu possa? Fica à vontade aí, Miguel. Vamos deixar o Miguel falar um pouquinho aqui. Então, complementando um pouquinho, aproveitando o gancho aí, a gente que trabalha, que faz densitometria há algum tempo, a gente sempre ficava chateado, falava, pô, nos renais crônicos a gente acaba não tendo essa capacidade de predição de fratura, mas depois, com novos trabalhos, a gente viu que isso é possível. Então, eu acho que isso é uma ferramenta muito importante que a gente traz para a rotina clínica, porque a gente ficava muito restrito aos pacientes, aos locais que a gente conseguia fazer uma biópsia óssea, a gente consegue saber que eu estou fazendo um exame que é assim, amplamente acessível, na maioria dos casos, e que isso vai trazer uma informação importante do risco de fratura para os pacientes. Logicamente, a densitometria ela é o padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde para avaliar a massa óssea, mas ela tem as suas limitações. E aí a gente entra nas questões que ela está fazendo uma aferição em 2 dimensões de uma massa óssea que é tridimensional, e como foi muito bem colocado aqui, a gente não consegue separar o que é osso cortical do que é osso trabecular. A gente está vendo tudo junto em 2 dimensões, mas mesmo assim a gente tem uma capacidade boa de predizer o risco de fratura. E com relação a essa questão, tem saído alguns trabalhos, lá o nosso grupo da UFRJ recentemente também até publicou um trabalho nesse sentido, que a gente tem uma tomografia computadorizada periférica, que a gente consegue separar o osso cortical trabecular. E a gente consegue entender melhor quem está sofrendo mais dentro desses pacientes renais crônicos. Então, eu acho que é tendência da gente poder, conforme a disponibilidade, ver melhor o osso desses pacientes quando a gente consegue inserir um exame de qualidade óssea, sabendo que a densitometria ainda é o padrão ouro para esses pacientes. Obrigado. Só chamando a atenção para uma situação da tomografia, né, que é a QTC, né, que é a tomografia setorizada, vamos dizer assim, né, ela vem crescendo bastante os estudos, mas lembrar que ela só avalia parâmetros estruturais estáticos, né? Espessura de trave, separação entre as traves, a gente já começa a separar o que é osso trabecular do que é o osso cortical, é verdade. Mas, infelizmente, a gente, no paciente renal crônico 5 ou 5D, o componente dinâmico da histomorfometria óssea é muito importante. Então, assim, uma taxa de mineralização óssea, como é que diz, uma taxa de acréscimo de osteoide, a gente só vai conseguir realmente com a biópsia óssea. Agora, lembrar que a biópsia óssea é extremamente restritiva, né? Porque a gente só tem, no Brasil, hoje em dia, 3 laboratórios que são capazes de fazer histomorfometria óssea, né? São laboratórios públicos, a gente não tem custo nenhum, a gente pode fazer a biópsia e enviar sem problema nenhum, mas é algo extremamente restritivo, né? E se a gente conseguir trazer essa evidência cada vez mais com essas outras ferramentas, como a densitometria ou a QTC, a gente vai ganhar muito, né? Na condução dos pacientes. Facilitar bastante. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Parabéns. Eu queria só falar aqui, aproveitar aí para poder passar a bola para o Miguel, é que é interessante que nem sempre o que está acontecendo no osso é exatamente o que está acontecendo no outro, né? Então, ainda tem isso, né? Você vai ter uma foto daquele local, né? Mas não necessariamente o que está acontecendo ali está acontecendo no todo, né? Então, assim, é muito difícil essa avaliação, né? Como você muito bem colocou, Bruno, a gente
tinha uma ideia assim de que o osso era uma estrutura rígida e parada. Hoje a gente vem entendendo um pouquinho melhor como é que acontece, e hoje a gente sabe, por exemplo, que 10% do nosso osso remodela por ano, e que o osso sofre ações diversas de outros órgãos e que ele exerce ações sobre os outros órgãos também. E isso certamente vai ajudar a gente a entender melhor e a poder avaliar e tratar melhor esses pacientes. Então, a gente está começando, acho que, uma história de entender melhor o que a gente está fazendo ali com o osso dos nossos pacientes. Show, Miguel, tá contigo a bola. Manda ver. Boa. Deixa eu fazer meu compartilhamento aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Me diz, Bruno, você já enxerga, tá vendo em aberto já? Já vê? Estão sim, tá legal. Vê minha seta também? Uhum. Beleza. Então, vou começar. Qualquer questão técnica me avisa, por favor. Vocês não podem ficar falando sozinho aqui. E se alguém tiver qualquer coisa que queira interromper, acrescentar, fique inteiramente à vontade. Estou à disposição. Também bastante informal aqui. Acho que é para a gente tentar trocar um pouco de ideias. E eu vou trazer uma visão geral da osteoporose e com algumas particularidades no paciente renal crônico, para a gente poder depois também trazer essa discussão e estarmos juntos aí. Então, a primeira coisa que eu queria... Essa aqui é a nossa agenda. Essa agenda aqui é para a gente poder entender mais ou menos como a gente vai fazer a questão, né, do... Vou voltar aqui. A gente vai falar do impacto da osteoporose, da definição, como é que a gente aborda a osteoporose, a fratura, que é muito esquecida também como fator de risco para a fratura, os nossos problemas atuais para avaliar e para tratar os pacientes, e essa é uma nova linha de cuidado, um programa de prevenção de fratura, que é o FLS, que a gente vai falar no final, que vem em momento inicial de implementação, de confecção pela rede, que eu acho interessante também, quem não conhece, poder também estar a par, porque em breve, imagino que a maioria dos hospitais vai ter essa linha de cuidado de programa de prevenção de fratura ou de refratura, né, quando o paciente já fraturou. Bom, a primeira questão que a gente tem que levantar e a gente entender aqui é o impacto da osteoporose. Por que a gente está na segunda-feira à noite falando de osteoporose? Porque, primeira coisa, a osteoporose é extremamente frequente. O Bruno colocou dados e a prevalência em torno de 30% dos pacientes renais crônicos. Tem alguns trabalhos com prevalência ainda maior. Mas, de maneira geral, na população, a gente está falando de uma doença que acomete 1 em cada 3 mulheres, 1 em cada 5 homens. Não esqueçam dos homens. Homens têm menos osteoporose? Tem. Mas homens também têm muita osteoporose. E a outra questão que a gente tem que levantar é o que é osteoporose. Osteoporose, as pessoas identificam muito pela questão da alteração densitométrica. Tem um T-score abaixo, menos 2,5 desvios padrão na densitometria. Ótimo, é a definição da OMS para a osteoporose pela densitometria. Mas uma fratura de fragilidade, ou seja, o paciente caiu da própria altura ou menos e fraturou, isso define clinicamente a osteoporose. E isso é muito mais grave. As pessoas valorizam mais o exame de imagem, que é um marcador substituto do risco de fratura, e menos o evento que é a fratura. Então, a osteoporose ela pode ser desde uma doença silenciosa, assintomática, uma alteração no exame de imagem, até um evento catastrófico como uma fratura. Por isso, a gente tem que entender que as duas coisas definem a osteoporose. E esse paciente aqui, para a gente, como coloca na famosa espiral da osteoporose, ele vai desde um paciente que não tinha nenhuma limitação, nenhum sintoma, ele vai progressivamente piorando a qualidade de vida, se tornando mais sedentário, menos ativo. Isso leva a uma perda maior ainda de massa óssea, menos atividade, mais perda de massa óssea, menos atividade, mais risco de fratura. Quanto mais fratura eu tenho, mais fratura eu vou ter, até que o paciente, no final das contas, tem um aumento na casa de 23% de mortalidade. Alguns trabalhos aqui na população do tipo de fratura mostram um aumento de 30% na mortalidade. Então, é muito comum, a morbidade é muito alta, a mortalidade também é muito elevada. E a gente consegue ver aqui, no evento mais catastrófico que a gente tem, que acompanha a osteoporose, que é a fratura de quadril. A fratura de quadril, ela tem dados que mostram que, nas mulheres, 25% morrem no primeiro ano, 30% a 35% dos homens morrem no primeiro ano, e aí os sobreviventes, olha o que acontece com eles. Eles têm incapacidade permanente, 40% não consegue andar sozinho e 80% não consegue executar pelo menos uma atividade de vida. Então, a imensa maioria dos que sobrevivem, a imensa maioria, eles não voltam a serem plenamente funcionais como eram antes. Isso leva a complicações, como a gente vai ver depois. Então, prevenir, identificar o paciente precocemente, tratar adequadamente,
previne fratura, previne mortalidade, o que mostra aqui para a gente esse trabalho clássico do Cooper, publicado no ano. E além de ser muito comum, a gente tem que identificar os custos. Geralmente, quando a gente vai ver em dados de saúde pública, a osteoporose, dependendo da população, do país avaliado, ela está entre os 5 maiores custos diretos e indiretos do sistema de saúde. Em alguns países, entre os 10 primeiros. Então, é sempre muito comum. E os custos hospitalares, quando a gente junta aqui alguns dados, mostram que eles muitas vezes superam os custos do hospital e fora do hospital, do infarto agudo do miocárdio, do AVE e do câncer de mama nas mulheres pós-menopausa. Então, mais um dado para entender por que a gente está falando de osteoporose hoje. Muito comum, elevada mortalidade e elevadíssimos custos também. Então, a gente está trazendo várias informações mostrando por que é importante saber avaliar, saber identificar, saber tratar a osteoporose. E aqui, para trazer um pouquinho do que a gente tem brasileiros, de 2008 a 2010, foram 3,2 milhões de procedimentos relacionados à osteoporose, a um custo de quase 300 milhões. Estimativa para 2025 de um aumento de 50% a 60% do número de procedimentos e dos custos. Então, a gente também traz para o Brasil uma realidade bem grave em relação à osteoporose. Isso não é uma doença dos países europeus, dos norte-americanos, é uma doença também muito comum aqui entre os brasileiros. E aí a gente tem que lembrar a questão que eu falei ali no iniciozinho, a identificação da osteoporose na densitometria é muito importante, mas a importância da fratura é muito importante. Uma fratura de fragilidade, fratura osteoporótica, fratura por baixo trauma, fratura por insuficiência, são todos sinônimos que, como eu falei, é uma queda da própria altura ou menos e o paciente quebrou, isso não pode ser considerado normal. Isso é comum, mas comum é diferente de normal. Comum fraturar a partir dos 50 anos, sim, mas não é normal. Não é falar que aquela fratura aconteceu naquela senhorinha que tem 70 anos e que isso é normal, vamos esperar a próxima. Pode não acontecer a próxima, e se acontecer a próxima, é muito provável que não tenha uma terceira oportunidade. Então, as fraturas são riscos e a gente tem que evitar a primeira, a segunda, e sempre evitar as fraturas subsequentes, que o risco aumenta cada vez mais. E esses dados aqui trazem de maneira bem clara isso para a gente. A primeira fratura aumenta 2 a 5 vezes o risco de fraturas subsequentes em um ano. Então, eu ter uma fratura de vértebra, de rádio, de fêmur, aumenta o risco de ter fratura de vértebra, de rádio, de fêmur e também de outras fraturas. E esse risco aumenta muito, principalmente nos primeiros 12 meses. E a segunda fratura, ela acontece muito precocemente, quando o paciente muitas vezes não foi nem avaliado nem tratado, 6 a 8 meses depois da primeira. E uma fratura de vértebra prévia, que a gente vai ver como identificar ativamente uma fratura de vértebra, ela aumenta 7,3 vezes o risco de novas fraturas vertebrais, mas aumenta também o risco de fazer uma fratura de colo de fêmur, de fazer uma fratura de rádio. E o resumo que a gente tem é que qualquer fratura prediz qualquer fratura. Então, ter fratura em um sítio demanda que eu avalie a saúde óssea como um todo daquele paciente, que ele está em elevadíssimo risco de ter uma nova fratura no mesmo sítio ou em outros sítios também. A osteoporose é uma doença sistêmica. Ela não acomete só uma parte do osso. Ela pode acometer um pouco mais, dependendo das questões de causa, idade, status da menopausa, cometer mais ou menos um ou outro osso, mas ela sempre vai ser uma doença sistêmica. E aí a gente entra num outro problema. Ela é muito comum, não considerem como normal, e a gente ainda avalia e trata muito mal os nossos pacientes. Esses aqui são dados, um trabalho clássico de 2005, publicado na Osteoporose International, uma das principais revistas de doença óssea do mundo, acompanhando os pacientes depois de uma fratura. E aí, as conclusões são assim, alarmantes. 80% dos pacientes com fratura de fragilidade não são nem avaliados e nem tratados para osteoporose. É literalmente, vai para casa, espera a próxima fratura. E, com consequência dessa falha assistencial, você tem muitas fraturas que poderiam ser evitadas. Esse aqui é um trabalho mais recente, publicado pelo professor Paul Miller, mostrando exatamente isso, que a osteoporose ela vem sendo progressivamente menos avaliada e menos tratada. E a gente consegue ver aqui que isso vem piorando, não está nem melhorando. Em 2002, em torno de 40% dos pacientes que tinham uma fratura, eles recebiam tratamento para osteoporose. E aí, em vez de a gente caminhar numa melhora da nossa assistência, a gente vem piorando. Em 2011, diminui para mais ou menos metade. Só 20% dos pacientes, depois da fratura, foram avaliados e tratados, como aquele trabalho anterior que a gente colocou.
E aqui dados mais recentes mostrando exatamente isso aqui. Aqui, publicada na Spine, em 2020, mais 6.000 pacientes, só mais ou menos 1/3 deles fez uma avaliação de densitometria depois da fratura, para poder avaliar e acompanhar o tratamento, e apenas 28% deles receberam tratamento no primeiro ano. E isso mostra que veio pior ainda, que veio diminuindo, era 30% em 2008, veio para 24% em 2014. Esse outro artigo aqui publicado no JBMR, que é a maior revista de doença óssea do mundo, depois de uma fratura de quadril, que é a pior fratura, mais catastrófica, com maior mortalidade, mostra que em 2002 só 40% dos pacientes recebiam remédio, em 2011 diminui para 21%. E a gente tem que entender, primeiro, que a gente tem que passar conceitos, captar conceitos e disseminar conceitos corretos. Primeiro, fratura é igual a fragilidade óssea, é igual a tratamento. Eu não dependo da densitometria para indicar tratamento com o paciente fraturado. A densitometria só vai me servir para acompanhar o tratamento. A fratura é o desfecho. A densitometria é o marcador de risco do desfecho, marcador substituto. Importante destacar a possibilidade de avaliar esse paciente precocemente com a densitometria. E, além disso, tem algumas outras questões relacionadas à eficácia do tratamento. A gente tem tratamentos muito eficazes para tratar a osteoporose, para tratar a perda de massa óssea. Por outro lado, a gente tem a mídia leiga, principalmente, trazendo ou exacerbando ou destacando raríssimos efeitos adversos, como osteonecrose de mandíbula, como fratura atípica. A gente tem alguns trabalhos que mostram que, para cada um caso de fratura atípica ou de osteonecrose, eu previ mais de 250 fraturas de fragilidade. Ou seja, a balança ela é descomunal, o benefício é muito maior do que o risco. E as pessoas ficam destacando riscos muito pequenos e diminuindo benefícios extremamente importantes numa doença com tanta mortalidade. E aqui é um trabalho para a gente fechar essa questão de como a gente ainda avalia e trata mal os nossos pacientes. Novamente, o paciente está internado para fazer uma cirurgia de quadril. Péssimo, o paciente está lá, elevadíssima mortalidade na internação e depois no primeiro ano. E aí a gente muitas vezes lembra de outras coisas e esquece do principal. Então, por exemplo, 84% dos pacientes que estavam lá internados, eles receberam profilaxia antibiótica, muito bom. 74% profilaxia para trombose, muito bom. Mas ele está internado lá para quê? Ele está internado lá porque ele teve uma fratura, porque ele tem fragilidade óssea. Só 2% dos pacientes tiveram tratamento medicamentoso instituído na internação. Então, a gente lembrou de tudo e esqueceu porque ele está internado ali. Com isso, esse paciente, em pouco tempo, muito provavelmente vai voltar com uma nova fratura, caso ele sobreviva àquele primeiro ano de evolução. E aqui, também para a gente entender e divulgar as pessoas, até mais dentro da ortopedia, a gente vê também isso dentro da clínica, tem-se muito medo de que instituir precocemente um tratamento para a osteoporose atrapalhe na consolidação da fratura. Isso não é verdade. Essa meta-análise, também publicada na Osteoporose International, mostra que não há evidência científica de que iniciar precocemente um tratamento para a osteoporose, mesmo antirreabsortivo, atrapalhe a consolidação da fratura. Tem até alguns dados benéficos com formadores ósseos, como a teleparatida, de melhorar a consolidação da fratura, mas o mais importante, iniciar precocemente previne fratura e não atrapalha a consolidação da fratura que motivou a internação, que a gente tem que divulgar também, para não atrasar o início do tratamento dos nossos pacientes. E naqueles pacientes que a gente lembra de avaliar e lembra de tratar, ainda tem um outro problema que é boa parte deles não usa como deveria usar. Isso atrapalha, logicamente, a eficácia do tratamento. A gente está falando aqui dos bisfosfonatos, né, que é a principal classe usada no tratamento da osteoporose. Em 2021, fez 25 anos a primeira aprovação do alendronato no estudo FIT, lá no New England. E aí a gente vê com os bisfosfonatos 60% param de usar após um ano. E para você ter eficácia, você tem que tomar regularmente. Você toma menos de 80% das tomadas, você já compromete a eficácia. E, além disso, para você reduzir efetivamente o risco de fratura, você tem que usar regularmente, continuamente, por pelo menos 3 anos. Alguns trabalhos mostram a necessidade de 5 anos para você ter eficácia. Então, o uso irregular da medicação, a baixa adesão ao tratamento prescrito, atrapalha muito. Então, a gente tem que não só prescrever ao paciente, mas também orientar a importância de que ele use de maneira regular. E aqui, trazendo exatamente essa questão da destaque. Quanto mais adesão eu tenho, menos fratura eu tenho. E se eu uso menos de 50% das tomadas que eu deveria tomar, é quase igual a não tomar. Então, aquele paciente que era para usar toda semana, e ele toma semana sim, semana não,
o que acontece com ele é quase igual a não tomar a medicação. Então, não só orientar, prescrever, mas reforçar que é importante usar de maneira regular. E a gente está falando de medicações, como, por exemplo, aqui o ácido zoledrônico, que não só reduzem o risco de novas fraturas. Alendronato reduz todas as fraturas, risdronato reduz, ácido zoledrônico reduz, denosumab reduz, teriparatida reduz a maioria das fraturas. A gente está falando de estudos que mostram que usar precocemente, tratar precocemente esse paciente após uma fratura, reduz mortalidade. Então, não melhora só o osso do paciente, ele morre menos. Não tem evidência científica maior do que mostrar que é benéfico tratar esse paciente precocemente. Aqui um estudo com ácido zoledrônico mostrou uma redução de 28% de mortalidade e 35% quando você fez o ácido zoledrônico em até 90 dias no pós-fratura. Então, não tem dúvida de que eles são eficientes para tratar a osteoporose. E aí, a gente mostrou, espero que eu tenha convencido vocês da importância de avaliar adequadamente, da importância de tratar adequadamente e da gente divulgar as informações de maneira correta. E como é que a gente faz a avaliação? Como é que a gente trata? Vou trazer algumas orientações, diretrizes da parte da nossa área dentro da endocrinologia. Eu acho legal a gente trocar também aqui e tem maneiras um pouco diferentes de fazer cada uma das coisas. Vou trazer a maneira que a gente utiliza e que é a maneira que a gente vê evidência científica para poder utilizar para beneficiar o paciente. Primeira coisa é, o paciente chegou para você com uma densitometria com osteoporose ou chegou para você com uma fratura. Ah, é uma velhinha de 70 anos, tá uma senhorinha que entrou na menopausa. Não interessa. Todos os pacientes têm que, obrigatoriamente, ter avaliação de causas secundárias ao momento do diagnóstico, a chegada para você. Você não pode simplesmente achar que é pela menopausa, achar que é pelo envelhecimento. Você tem que sempre pesquisar causas secundárias quando o paciente tem osteoporose densitométrica ou tem uma fratura. Ela é mais frequente em homens, mulher na pré-menopausa, mas 20% das mulheres na pós-menopausa têm uma outra causa para perda de massa óssea, além do envelhecimento e da menopausa. Todos devem ser avaliados. E aqui é o roteiro que a gente geralmente utiliza, tá? Você pode adaptar isso aqui um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com a suspeita clínica do seu paciente, mas aqui a gente consegue abarcar a maioria das causas secundárias para a gente poder avaliar aqui. Nos homens, importante ver hipogonadismo, testosterona, FSH, LH. Na mulher, perguntar sobre o ciclo menstrual. Mas isso aqui todos os nossos pacientes fazem ao diagnóstico, para avaliar se ele não tem alguma coisa. Ah, ele tem uma hipercalciúria. Essa hipercalciúria está predispondo a fazer litíase. Essa hipercalciúria está predispondo a perder massa óssea. Então, eu tenho que corrigir aquilo, porque muitas vezes a resposta é muito melhor quando a gente resolve o problema, a causa secundária. Outra questão, todos os pacientes que a gente tem que, quando chega para a gente com uma fratura ou com osteoporose densitométrica, a gente tem que pensar que eu devo pesquisar fratura vertebral ativamente. O que é isso? Uma fratura de rádio, uma fratura de fêmur, uma fratura de tíbia, ela dá repercussão clínica, não tem dúvida, você identifica isso na história. Mas 2/3 das fraturas vertebrais, elas são assintomáticas ou oligossintomáticas. Então, eu tenho indicações de pesquisar ativamente fratura vertebral. Se eu tenho uma fratura vertebral, aquele paciente se torna um paciente de muito risco para novas fraturas. Aquele paciente que tem uma densitometria alterada, identificou uma fratura vertebral, a gente junta isso aqui e chama isso de osteoporose grave ou estabelecida, que é densitometria com osteoporose mais uma fratura de fragilidade. E aí, então, a gente identificou o paciente com fratura vertebral, radiografia de coluna torácica e lombar, AT e perfil. Resolve a maioria dos casos. Tenho dúvida na imagem? Vou para tomografia ou para ressonância. Então, se o paciente preenche qualquer um desses critérios que estão aqui nessa tabela, esse paciente obrigatoriamente tem que também fazer uma imagem da coluna torácica e lombar para identificar se ele tem fratura. E quando repetir essa imagem? Quando há uma redução de altura entre uma consulta e outra, isso a gente fica medindo os pacientes nas nossas consultas, ou então se esse paciente vai fazer uma troca de medicação. É importante também, a cada momento que a gente vai mudar de medicação, ter uma imagem dessa coluna do paciente para saber se não houve uma fratura durante aquele tratamento que foi estabelecido e para saber se aquele que está começando vem com uma fratura ou se ele vem sem fratura dali para frente. Então, aqui são as indicações de pesquisar fraturas vertebrais. E aí a gente fez a nossa avaliação adequadamente, causas secundárias, a gente avaliou se tem ou não fratura vertebral, e a gente deve começar a tratar esse paciente. E a primeira coisa que a gente tem que pensar e fazer certo
é adequação de cálcio e vitamina D. Não é para suplementar para todo mundo, é para adequar. Esse é o termo correto. Eu adequo vitamina D, eu adequo cálcio. A maneira que vai ser adequada depende do paciente, de algumas avaliações que a gente vai falar. Então, primeiro falando do cálcio, acho que também, principalmente na mídia leiga, muitas questões levantadas sobre cálcio, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas é extremamente importante ter uma adequação de cálcio. A gente vê aqui todos os trabalhos de aprovação das medicações para osteoporose fazem adequação de cálcio e vitamina D. Então, se eu falo, por exemplo, que o alendronato reduziu 40% o risco de fratura não vertebral, não é só o alendronato, é o alendronato mais o cálcio mais a vitamina D. E aí, dessa maneira, o efeito está otimizado. Se eu não adequei cálcio, se eu não adequei vitamina D, eu estou subutilizando, estou piorando a resposta do meu paciente àquele tratamento medicamentoso que você está fazendo. É importantíssimo separar e mostrar que a adequação de cálcio e vitamina D fazem parte sempre do tratamento. Essa aqui é a tabelinha que a gente utiliza para saber o quanto o meu paciente precisa de cálcio. Então, vamos pensar aqui, mulheres na menopausa, mulheres a partir de 50 anos, pelo menos 1.200 miligramas de cálcio elementar. Homens acima de 70 anos, também passa para 1.200. E como é que a gente vai saber? Como é que eu vou saber se esse paciente está adequado ou não de cálcio? Existem, inclusive, calculadoras para fazer isso. Quem é mais detalhista pode colocar os alimentos e receber essa informação na calculadora. Mas essa aqui é uma tabelinha do consenso da NOF 2014, um consenso excelente, que traz de maneira bem direta para a gente, como eu consigo ali no dia a dia, na correria do ambulatório, do consultório, saber se o paciente tem uma boa ingestão, se a dieta dele é repleta em relação ao cálcio, a ingestão de cálcio dele na dieta. Pega a quantidade, um copo de leite ou um copo de iogurte, ou 2 fatias grossas de queijo, cada fatia com a espessura de um dedo, e faço essa multiplicação aqui. No final, eu somo aqui em torno de 250, a nossa dieta chega mais perto de 300 das fontes não lácteas. Esse paciente atingiu, é uma mulher com mais de 50 anos, atingiu acima de 1.200 na dieta, excelente. Não preciso fazer suplementação de cálcio. Não atingiu, explico para ele a importância, às vezes ele não sabe da importância. Consegue chegar com a dieta, excelente, não precisa adequar. Não consegue chegar com a dieta, aí eu entro com a suplementação. Então, essa continha é que tem que ser feita para saber se o paciente precisa ou não de suplementação de cálcio. E é essa aqui também a ideia. É prioritariamente pela dieta. E, se necessário, o paciente não chegou na dieta, eu suplemento buscando aquele mínimo de ingestão diária que a gente tem. E a gente tem que destacar também que não adianta dosar a calcemia para saber se ele precisa ou não suplementar cálcio, porque ninguém morre de hipocalcemia quando você não tem ingestão nenhuma de laticínios, você simplesmente vai tirar do seu reservatório, que é o osso. O TTH vai lá, tira o osso e joga para o sangue. Tira o osso e joga para o sangue. Então, a calcemia não me fala nada se eu devo ou não suplementar. E o paciente com antecedente de litíase renal, esse paciente deve preferencialmente ter a sua ingestão pela dieta. Porque quando a gente faz a suplementação, você pode aumentar um pouco o risco de novos episódios de litíase. Mas a gente pode fazer a suplementação, não é uma contraindicação absoluta, mas esses pacientes preferencialmente pela dieta, e não usar a calcemia para poder me indicar se esse paciente deve ou não fazer a suplementação. Desculpa, passei aqui. E só para destacar que a gente colocou aqui também, a gente não deve exceder 2 gramas de cálcio por dia, juntando dieta com suplementação. Por quê? Porque não existem dados de segurança com relação a isso. Não quer dizer que faça mal, não quer dizer que vai infartar, que vai ter um AVE, não quer dizer isso. Quer dizer que não tem dados de segurança. Mas até 2 gramas, juntando dieta com suplementação, é seguro, inclusive do ponto de vista cardiovascular. Parar com isso de ficar dizendo que cálcio, quando necessário, suplementado, leva a doença cardiovascular. Não leva. Isso foi uma meta-análise, um estudo pós-hoc do professor Mark Boland, da Nova Zelândia. O estudo dele era para fratura. Ele foi olhar para trás e viu que tinha mais infarto em quem tinha suplementado cálcio, mas tinha vários problemas em relação à análise metodológica do trabalho, além de ser uma análise pós-hoc, o trabalho não era para ver isso. Não houve diferença em outros eventos cardiovasculares, e esses pacientes já tinham uma dieta adequada, e eles não deviam suplementar cálcio. Então, juntou a suplementação com a dieta adequada, eles tinham uma dose excessiva de cálcio. E depois, outros trabalhos, ensaios randomizados, meta-análises, não mostraram aumento do risco cardiovascular
com adequação de cálcio, quando necessário, numa dieta forte. Destacar isso e levar isso para frente também para a gente. Aqui, entrando na vitamina D, esse é o nosso último posicionamento, né, lá da SBEM, do Departamento de Metabolismo Ósseo Mineral, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que a gente tenta racionalizar também, para não ficar essa bagunça de vitamina D, dosando para todo mundo, pedindo para quem não precisa, não pedindo para quem precisa, usando demais quando não precisa. E aqui são a gente chamou de grupos de risco para hipovitaminose D. Então, se o paciente entrou em qualquer uma dessas 3 colunas, esse paciente deve ter a sua 25-hidroxivitamina D dosada. É para dosar 25-hidroxivitamina D. Pouquíssimas situações a gente precisa dosar 1,25. Então, o paciente está em qualquer uma dessas situações, os idosos acima de 65 anos, obesidade, ou então tem degradação por uso de anticonvulsivantes, qualquer uma dessas situações, esses pacientes merecem ter a sua 25-hidroxi dosada. Ele não está nisso aqui, ele não tem benefício, evidência científica de ter sua 25-hidroxi dosada. Importante destacar isso aqui também. E aí, nos que têm indicação de dosagem, a gente tem que pensar qual o nível de 25-hidroxi que eu quero ter. Também tem que ser individualizado. Então, se o paciente tem qualquer uma dessas situações, acima de 65 anos, gestante, destacando para vocês aqui também a doença renal crônica, esse paciente deve ter a sua 25-hidroxi dosada e, idealmente, deve ter sua 25-hidroxi mantida entre 30 e 60. Entre 30 e 60, eu tenho benefício para a saúde músculo-esquelética e não tenho aumento de riscos relacionados ao excesso de vitamina D. Então, isso também é outro ponto. É acima de 30, mas não tem por que manter acima de 60. Principalmente acima de 100, eu trago riscos de intoxicação aguda para o paciente. É vitamina, é um pró-hormônio, não é bala, não é água para ficar tomando em doses super altas para efeitos totalmente desconhecidos. E aqui, para a gente poder destacar isso, o paciente está naquela tabela que eu mostrei agora no slide anterior, 25-hidroxi entre 30 e 60. O paciente tem menos de 65 anos e esse paciente não tem nenhuma daquelas condições, ele pode ser mantido acima de 20. Então, entender para quem dosar e quais são os objetivos. O paciente tem risco, mais de 65 anos, 30 a 60. Menos de 65, não ter risco, pode ser mantido acima de 20. As evidências científicas mostram que isso é adequado para a sua saúde musculoesquelética. E remédio? Quem precisa, não esquecer da adequação de cálcio e vitamina D mais uma vez, quem deve receber remédio? Quem deve ser tratado intensivamente? Tratamento farmacológico. Primeiro, como foi colocado também, o paciente tem uma densitometria com osteopenia, que antigamente a gente ficava perdido, eu tratava, você não tratava, ele tratava mais ou menos, ele tratava 6 meses, depois parava. Osteopenia, o que eu faço? Coloco na ferramenta Frax. Nós temos aplicativos gratuitos, ou então botou no Google Frax, Abraço, ABRASSO, que é o site da Abraço, Associação Brasileira de Saúde Óssea. A gente entra lá e preenche o Frax, coloca os valores e vai ter um gráfico mostrando se esse paciente é de alto risco para fratura, está no vermelhinho, ou se esse paciente é de baixo risco está no verde. Está no vermelho, ele tem osteopenia, está no vermelho, esse paciente tem que ser tratado com remédio. Por outro lado, osteoporose densitométrica também recebe remédio. Ou então, e mais importante, a gente não pode esquecer, fratura de fragilidade. Caiu e quebrou o braço, caiu e quebrou a perna, tem uma fratura morfométrica na coluna, esse paciente tem que ser tratado de qualquer jeito. A densitometria, mais uma vez reforçando, não me indica a necessidade de tratar, ela só vai me ajudar para acompanhar o tratamento daquele paciente. Então, fratura é muito mais importante, determina muito mais o tratamento do que as alterações densitométricas. E aqui, para a gente poder ver, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, a gente nos últimos 2, 3 anos, a gente teve uma enxurrada de consenso de diretrizes no tratamento da osteoporose, diretrizes europeias, americanas, da Associação dos Clínicos de Endocrinologia, teve várias. A gente recentemente publicou também uma pela Federação Latino-Americana de Endocrinologia, e essas diretrizes trazem para a gente uma maneira da gente entender e tratar melhor o nosso paciente. Antes a gente falava assim, qual remédio fazer? E ficava muito em aberto. Agora essas diretrizes tentam falar assim, hoje é melhor, se você puder, faz esse. Não, para esse aqui, pode ser esse ou esse. E é isso que a gente vem trazendo, é a estratificação do risco de fratura que essas diretrizes trazem para a gente. E aí é essa a identificação.
o paciente preenche qualquer um desses critérios, ele é considerado de muito alto risco de fratura. Esse paciente vai demandar um tratamento mais potente, um tratamento preferencialmente anabólico, osteoformador, para reduzir rapidamente seu risco de fratura, como a gente vai ver no próximo slide. Então, muito alto risco de fratura, esse paciente vai ser enquadrado aqui, vai merecer um tratamento anabólico. Alto risco de fratura, qualquer um desses aqui, esse paciente vai poder ser tratado com antirreabsortivo, e baixo risco a gente pode fazer outras medidas para melhorar a sua saúde óssea. E aí, juntando todas essas diretrizes, essa tabela coloca o que é preferível de tratamento, que é alternativa como tratamento inicial. Então, por exemplo, aquele paciente de muito alto risco que eu coloquei, ele deve receber uma terapia anabólica, teriparatida ou romosozumab, que é um antagonista de esclerostina que a gente tem há mais ou menos 1 ano e pouquinho no mercado brasileiro, também aprovado. Então, são medicações que devem ser feitas de início, preferencialmente, para poder reduzir o risco de fratura de um paciente de muito alto risco de fratura. Se eu não puder, posso utilizar o denosumab, que não tem problema com relação à doença renal, e os bisfosfonatos, lembrando que bisfosfonato não deve ser utilizado em pacientes com doença renal crônica estágio 4, estágio 5. Se o paciente for de alto risco, eu posso começar com uma terapia antirreabsortiva, como o denosumab ou o bisfosfonato, preferencialmente alendronato, azoledrone e isidronato. E, eventualmente, o paciente de baixo risco pode optar, caso indicar a terapia de reposição hormonal ou haloxifeno, e a gente vai acompanhando esse paciente. Então, esse aqui é o grande resumo do que essas novas diretrizes trazem para a gente. Hoje, eu tenho informações que me permitem ter tratamentos preferidos, ter tratamentos melhores que outros com terapia inicial. Caso eu não consiga, a gente passa para a terapia alternativa. Mas, idealmente, é começar com uma dessas primeiras opções que estão aqui. E isso aqui é para juntando todos esses novos consensos que a gente tem. A gente pode depois discutir um pouquinho sobre isso. Questão até da disponibilidade, custo, mas, se possível, é essa sequência que a gente deve fazer. E para a gente poder fechar, Bruno me matar aqui, que eu acho que eu estou chegando no tempo, e falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto mundial e que a Redditor vem iniciando a sua organização para poder começar a implantação em alguns hospitais modelo e certamente em breve a gente vai ter essa disseminação para todos os hospitais, porque isso é a nossa realidade. Cada vez mais eu vou ter que ter um serviço estruturado para atender bem aquele paciente que fraturou, para evitar que ele tenha uma nova fratura. E isso é o que o FLS, o Fracture Liaison Service, faz. É um serviço de ligação da fratura. Ele evita que o paciente fraturado se perca no mundo e não seja tratado adequadamente. Essa é a ideia do FLS. E alguns trabalhos embasam isso. Desde 2005, mostram que quando eu começo precocemente a tratar, eu reduzo 30% a 60% o risco de novas fraturas. E aí, desde 2012, a Federação Internacional da Osteoporose, a IOF, lançou essa bandeira, Capture the Fracture, ou seja, capture a fratura. Pegue aquele paciente fraturado e trate, avalie e trate o seu paciente. Não perca esse paciente. Começou em 2012, mas efetivamente, acho que nos últimos 3 anos, é que aumentou a divulgação, o incentivo para que isso aconteça. E hoje existem critérios bem estabelecidos, incentivos para que redes e que hospitais estabeleçam seus programas de prevenção de fraturas. E aqui a ideia é sistematizar tudo que a gente falou anteriormente. É que o paciente tenha acesso à densitometria, que não se esqueça de pesquisar causas secundárias, que você tenha um tratamento adequado, adequação de cálcio, vitamina D, tratamento medicamentoso, acompanhamento da adesão do paciente ao tratamento e às consultas, e com isso, o final que a gente quer é reduzir mortalidade, é reduzir custos. É essa a ideia do FLS, é melhorar o atendimento do nosso paciente, e com isso melhora o funcionamento desses pacientes, eles internam menos, eles têm menos complicações, eles têm menos mortalidade. Então, essa é a ideia dos FLS. E aí são os pilares, né? Identificar o paciente, avaliar o paciente, tratar o paciente e acompanhar. A gente tem que fazer esses 4 passos para que o paciente seja bem seguido com relação à sua saúde óssea. Esse projeto, ele geralmente tem um coordenador médico em cada hospital. Existe, às vezes, um coordenador central, dependendo de rede, mas existe um coordenador de cada hospital. E esse coordenador ele faz o link entre os serviços que recebem as fraturas e aquele segmento que o paciente vai dar no ambulatório depois do acompanhamento. Então, é um projeto multidisciplinar, envolve nutrição, fisioterapia, educador físico, envolve uma enfermeira navegadora para identificar o paciente que fraturou e está lá no hospital,
e depois dali esse paciente vai ser sistematicamente avaliado, acompanhado, e a adesão também é aferida regularmente. Para vocês entenderem, existem níveis de SLS, então quanto melhor o meu SLS, quanto mais rápido eu avalio meu paciente, quanto menos tempo eu levo para instituir o tratamento, eu vou subindo degraus, isso gera, inclusive, direcionamentos com relação a pacientes fraturados, e aqui para a gente ter uma ideia de como isso está. Isso aumenta, a cada mês vai aumentando, mas eram 427 SLS em 46 países, em 6 continentes. A gente vê aqui, muitos deles ainda concentrados na Europa, a gente já começa a ter um povoamento de SLS aqui no Brasil. E se a gente for colocar, a gente aqui no Brasil tinha 35, hoje a gente tem alguns mais, mas a grande maioria dos SLS no Brasil ainda em processo de implementação, que é essa estrelinha aqui, bronze, que começou, mas ainda não gerou dados de maneira suficiente ou adequadamente feito para poder passar para o nível prata e depois para o nível ouro, e aí se tornar um SLS efetivamente importante e mostrar os seus resultados na redução do risco de fratura. Então, essas eram as ideias. Então, trazer um pouquinho dessa ideia do SLS, que acho que em breve vai estar disponível para todos. E, resumindo o que a gente colocou aqui, as fraturas de fragilidade são extremamente comuns depois de 50 anos. Tá? Não considerem isso nunca como normal. É frequente, mas não é normal. A gente tem que achar isso. Isso é uma doença, isso é um problema. Primeira fratura, aumenta bastante o risco de novas fraturas. 50% das fraturas de quadril vão acontecer se as pessoas já tiveram outras fraturas, seja de quadril ou de outros sítios. Lembrem disso, 80% das pessoas com fratura de fragilidade não é nem avaliada e nem tratada. A gente tem que mudar essa abordagem ao nosso paciente com doença óssea, com osteoporose em fratura. Custo financeiro, igual a mortalidade, elevadíssimos, maiores que a gente tem em saúde pública no mundo inteiro. E essa abordagem sistematizada da FLS é uma maneira bastante eficaz de reduzir o risco de fratura, e a gente poder estabelecer um fluxo de acompanhamento desses pacientes com uma linha de cuidado para esses pacientes serem bem vistos, serem bem acompanhados. Queria deixar aqui meu contato, se alguém quiser qualquer material aqui apresentado na aula, estou inteiramente à disposição para a gente poder conversar, e mais uma vez agradecer a oportunidade de a gente estar junto e debatendo um pouquinho a osteoporose. Muito obrigado pela atenção de vocês. Miguel, muito obrigado, foi sensacional. Se a gente tivesse aqui presencial, estaria todo mundo de pé batendo palma aí para você. Obrigado. Realmente obrigado. muito legal. Sempre um prazer te ouvir. Pessoal, fiquem à vontade. Aproveitem. Excelente, Miguel. Adorei. Adorei Obrigado. a aula. É muito legal a gente ver a experiência bem mais avançada no manejo da osteoporose que os endocrinologistas têm. A gente tem muito a aprender com vocês, né? Por mais que a gente tenha se dedicado um pouco mais ao metabolismo mineral dentro da nefrologia, né? São tantos poréns, são tantas não definições, né? Que a gente fica ainda um pouco meio perdido. Mas eu acho que você chamou atenção muito bem para essa possibilidade de rastreio. A gente precisa rastrear a osteoporose. Eu acho que a gente não tem que ter medo disso, principalmente nessa nossa população DRC conservadora, de estágio 3 e 4. Outra coisa, hoje em dia a gente tem utilizado mais os bifosfonatos no estágio 4, mesmo a gente sabendo que não é uma recomendação que tem em bula, a gente já ganha um pouco mais de experiência no uso dessa droga nesse estágio 4, a gente apenas reduz a dose para 50% e já permite que a gente possa utilizar, tá certo? No estágio 5, realmente, a gente ainda não tem ainda uma evidência construída, mas no estágio 4 já começa a ter um pouco mais de segurança. E eu acho que a gente não pode negligenciar de jeito nenhum o nosso paciente transplantado. Miguel, para você ter uma ideia, se uma mulher na menopausa perde cerca de 2 a 3% da massa óssea por ano, os nossos pacientes transplantados chegam a perder 10% da massa óssea, principalmente no primeiro ano de transplante renal. Porque a gente usa corticoide em altas doses, porque a gente usa os inibidores de calcineurina, que são drogas que estimulam a reabsorção óssea.
Então, é imprescindível. A gente já tem vários trabalhos mostrando evidência da importância de você prevenir perda de massa óssea no primeiro ano pós-transplante e se estendendo já até para o segundo ano de transplante. Então, lembre que aquele paciente que teve uma glomerulonefrite, já usou corticoide, tinha lúpus, foi para diálise, fez um hiperpara, perdeu massa óssea, depois ele transplanta. Então, é tanta coisa influenciando essa perda de massa óssea que o osso já chega um papel no transplante. Já Né? vem sofrido, né? Exato. Então, realmente, a gente tem essa recomendação de prevenção de perda de massa óssea no primeiro ano pós-transplante. A gente já tem um grau de evidência bom na literatura, e é por isso que tem no CADIGO, no capítulo específico do transplante, e também nas nossas diretrizes dos distúrbios do metabolismo mineral, da SBN, né? Então, essa recomendação do rastreio, né? O ideal é que tenha pelo menos uma densitometria no primeiro mês pós-transplante, se não tiver uma prévia no transplante, pelo menos no primeiro mês, e depois você acompanhar a cada 2 anos. E lembrar da importância realmente do uso do bisfosfonato. Uma coisa que eu achei legal, que eu não sabia, era essa estratificação de alto risco e muito alto risco que vocês usam, que eu achei muito legal. Eu acho que se a gente transpor para a nossa realidade, é bem possível, né? E utilizar as drogas indutoras de formação óssea, né? Que é o Remosumab e o teriparatide. A gente não tem experiência de manejo com essas drogas, para te falar a verdade. E eu queria te perguntar... Deixa eu só pegar um gancho em relação a essas drogas. Miguel, qual o valor, mais ou menos, o custo aí dessas drogas mensal? Bruno, Só para a gente... então, a gente tem a teriparatida, que tem um tempo máximo de uso de 2 anos. Ela é 20 microgramas subcutâneo todo dia. Tempo máximo que é o de 2 Fortel. anos. Fortel, exatamente. Há um custo aí... tem alguns programas de acesso e tudo, mas gira entre R$ 1.200 e R$ 1.500 mês de tratamento, um período de 2 anos. A gente tem um outro formador que não tem aqui no Brasil, que é o abaloparatide, que é uma proteína semelhante ao PTH, mas ainda não tem aqui. E a gente tem o romosozumab, que é esse antagonista da esclerostina, que ele tem, apesar de ser mais novo, está há pouco tempo no mercado, você tem 1 ano de tratamento, 210 miligramas subcutâneo uma vez ao mês, e você tem tempo máximo de tratamento de 12 meses, e você tem um custo, dependendo do número de canetas, vai ser de R$ 850 a R$ 1.200 mês de tratamento. Até 2 canetas é R$ 1.250, se você comprar 3 ou mais canetas, sai R$ 850. Então, pensando aí, é um paciente que, se ele se programar, ele vai custar R$ 10.000 esse ano de tratamento dele. Então, mas com a resposta, os dois têm uma resposta muito boa, mas a gente tem até alguns dados iniciais agora de comparação de teriparatida com o romosozumab. Parece que o romosozumab ganha mais massa óssea que a teriparatida, porque ele tem uma ação também de redução da reabsorção que a teriparatida não faz. A única coisa é que o romosozumab tem maior risco de trazer hipercalcemia nesses pacientes que já têm uma função renal mais reduzida, né? Principalmente pensando em transplantado e DRC conservador. Uma coisa que eu ia te perguntar, Miguel... Só aproveitando o gancho, desculpa, Carolina, e não pode ser usado em quem tem doença cardiovascular estabelecida, tá? É uma questão de segurança. Foi num estudo que tinha uma comparação direta com alendronato, os bisfosfonatos parecem ter um efeito de protetor cardiovascular, mas por bula, quem tem doença cardiovascular estabelecida não pode. Há um certo tempo atrás, a gente tinha o ranelato de estrôncio, que era também uma droga que tinha um efeito formador e, ao mesmo tempo, antirreabsortivo. Cadê o ranelato? Sumiu e era oral, comprimido. O ranelato era muito bom assim, para a parte óssea, a medicação que reduzia todas as fraturas, aumentava a massa óssea, só que alguns trabalhos saíram com um aumento do risco cardiovascular em pacientes utilizando o ranelato de estrôncio. E aí, por essa questão, e também uma questão, tem um pouco de questão mercadológica, vamos colocar assim. Era do laboratório Servier, a Servier nunca conseguiu aprovar o estrôncio dentro do mercado norte-americano, que é um mercado muito forte para essa área, e aí também, por isso, a própria Servier optou, porque ele ficou nas diretrizes como assim, segunda linha, porque aumenta o risco cardiovascular, você faz se não puder fazer outras coisas. E aí o próprio laboratório optou na época por descontinuar a medicação, então, infelizmente, a gente não tem mais essa opção. Uma boa opção, mais barata, e era oral diário. Exato. O Marcelo colocou aqui no chat que o Fortel é fornecido pelo SUS.
Aqui no Rio de Janeiro, com a nossa realidade daqui, a gente tem alguns locais que fornecem o Hotel e Paratida, aqui no Rio só judicializando. Então, a gente, quando precisa usar uma coisa ou outra, os pacientes que não podem pagar, a gente acaba entrando na Defensoria Pública ou outras vias, e aí esses pacientes recebem. Então, leva aí 3 a 6 meses, mas eles conseguem a medicação. Eu acho que tem um PCDT do Ministério da Saúde para dispensação de Fortel, mas eu acho que só os endocrinologistas podem prescrever. Então, porque a gente está até pelo participando da atualização desse PCDT. O último é muito antigo, então não tinha essa recomendação. A gente está tentando que essa recomendação inclua, inclusive, denosumab e outras opções, mas ainda não faz parte da dispensação do Ministério da Saúde. Para a gente ainda assim, algumas cidades oferecem, alguns estados oferecem, mas não é uma diretriz nacional. Entendi. Ainda não. O Maurício ia fazer alguma pergunta, não ia, Maurício? Eu não. Não? Achei que você estava com a mão levantada. Perdão. Não, os parabéns aí pela aula. Obrigado. E aí, pessoal, mais perguntas aí para o Miguel? Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. Miguel, boa noite, parabéns você aí. Marcelo. Eu comentei isso porque ontem mesmo eu recebi uma paciente lá na UTI e ela estava usando o Fortel, eu nem conhecia, e a filha da paciente me falou que eles conseguiram via SUS aí a medicação, por isso que eu coloquei lá no chat. Isso, alguns locais fornecem. Então, Miguel, parabéns aí de novo pela apresentação, muito boa. Para mim, assim, muita coisa que realmente a gente fica meio fora desse ambiente acadêmico, a gente acaba não pegando tantas coisas assim, acaba pegando um paciente ou outro. Mas a pergunta que eu tenho a fazer é uma coisa que você não falou muito, na verdade não comentou, e é uma dúvida duas coisas, na verdade, uma dúvida que aparece com muita frequência em relação à atividade física. Como esses pacientes têm as limitações e tudo, tem alguma atividade física que seria mais benéfica, menos complicada para esses pacientes em termos de prevenção? E também sobre atividade física, eu recebo, provavelmente muita gente recebe no consultório, alguns atletas de alta performance e eles têm uma obsessão pela vitamina D. E você falou aí que a vitamina D, o limite aí para quem é saudável é de 20. A gente pega paciente, eu pelo menos pego paciente com vitamina D acima de 60 com muita frequência. Aí eu queria perguntar sobre essas duas coisas aí. Perfeito, ótimas questões mesmo. A parte da atividade física, vamos falar assim da parte óssea, os exercícios com carga, eles são mais benéficos, trazem melhor, aumentam o remodelamento ósseo, aumentam a formação óssea, mais do que os exercícios aeróbicos. Então, a gente recomenda que esses pacientes façam exercícios com carga, musculação, por exemplo, e aí vai ter um benefício maior sobre a saúde óssea, sobre a saúde muscular, e também exercícios que auxiliam no equilíbrio, porque se esse paciente cai menos, consequentemente, ele tem menos risco de fraturar. Então, exercícios com carga, e da parte cardiovascular ele combinaria com aeróbico, mas com carga para a gente seria mais importante para a parte óssea, a redução do risco de fratura. Vitamina D, o que acontece, né? A gente tem dados que mostram benefício até 60 e tem alguns dados associativos, assim, não é causalidade, mas que relacionam níveis de vitamina D acima de 60 com maior mortalidade em alguns trabalhos. Tá? Associação, não é dizendo que uma coisa vai causar outra. Então, eu não tenho benefício de manter acima de 60 e talvez tenha riscos de manter acima de 60. E manter acima de 100, eu estou trazendo para os adultos risco de hipercalcemia, hipercalciúria, e a gente está trazendo riscos de problemas agudos. Então, até 60, as evidências mostram que é seguro e benéfico. Acima de 60, eu não tenho evidência de benefício, talvez riscos até 100 e, com certeza, riscos a partir de 100. Perfeito, obrigado. E também, só para complementar, aproveitando, não tem nenhuma indicação de fazer vitamina D por via parenteral. Também a gente, às vezes, vê essas doideiras por aí. Pela via oral, tá? Pode ser diária, pode ser semanal, os trabalhos não mostram grande diferença. Fazer dose de ataque, não fazer dose de ataque, também não tem grande diferença.
mas pela via oral, e a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa com doses menores ou maiores, dependendo do paciente e das profundidades. Eu pergunto porque é uma coisa puxa a outra. A gente pega um cara de fisiculturismo, o cara chega, ele vai no consultório porque tem creatina de 1,4. Disseram para ele que ele está com insuficiência renal. Aí ele começa a perguntar se ele pode usar as coisas. Aí a gente, quando chega na vitamina D, o cara está usando doses absurdas assim, de vitamina D. Infelizmente, a gente não está trazendo benefício, trazendo muito risco. Acho que tentar passar essa informação para o paciente também, que é importante. Mas realmente a gente vê muito as superdoses quase nunca são prescritas para tratar doença musculoesquelética. As superdoses são prescritas, às vezes, para fins totalmente sem comprovação científica. Que aumenta a força, essas coisas todas. Exatamente. Não aumenta a força assim, melhora um pouquinho a questão da performance, mas não aumenta tanta força nem no velhinho, no fisiculturista, não vai ser isso que vai fazer diferença para ele, não. Miguel, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, um comentário e uma pergunta. O comentário é que os dentes estão dialisando, eles passam percentualmente quase 10% em horas da semana, que a semana tem 168 horas. Eles fazem em torno ali de 12 horas de diálise, né, por semana, em média, são 3 sessões de 4 horas, ou seja, em torno de 10% sentados, né? Então, assim, é um ponto. E pior, né? Como eles fazem uma SEC, né? Aquilo ali é uma circulação extracorpórea, ficam inflamados, eles saem dali não se sentindo bem na grande maioria das vezes. Então, para fazer atividade física, e eles têm muita dificuldade, né? E isso impacta demais na questão da saúde óssea. A minha pergunta é a seguinte: quem que na sua prática clínica, Miguel, você indica biópsia óssea? Qual o doente que você fala, não, esse doente que eu mando biopsiar? Então, a gente troca aí lá na equipe disciplinar que a gente tem, a doutora Aline Pistone está aqui também, que é uma neurologista brilhante que trabalha lá com a gente, a doutora Maria Lúcia. Então, eu vejo como a biópsia óssea muito importante naqueles pacientes que estão evoluindo de maneira diferente do que eu esperaria. Tá? Eu acho que esses pacientes fundamentais terem uma biópsia óssea. Ou então, poderia fazer naqueles pacientes com valores não tão claros de PTH, de fosfatase alcalina. Estou falando assim, a minha visão, pela questão que a gente tem de limitação. Acho que a limitação, eu sempre falo isso, a limitação da biópsia óssea não é fazer, né? Muita gente está passando, é analisar bem feito. E aí, então, eu uso muito para esses pacientes que você tem valores intermediários ali de PTH e fosfatase, acho que esse paciente se beneficia, mas mais ainda, eu comecei um denosumab, vamos colocar aqui paciente, esperaria que ele tivesse uma boa resposta, e ele não está respondendo bem. Já avaliei causas secundárias, está com boa adesão. Eu tenho que entender melhor um pouco o que está acontecendo com o osso desse paciente. Aí eu acho que esse é o grande paciente que vai se beneficiar da biópsia. Não sei se vocês concordam, Legal. mas não, concordo. Essa é a ideia. A gente tenta usar, pela questão de disponibilidade, a gente tem até essa colaboração junto com a Carolina Moreira, lá no Paraná, para avaliar nossas biópsias ósseas, mas é difícil, né? A gente tem que escolher, mandar, então não é um processo simples, diferente que a gente tem de outros exames, como a densitometria e a tomografia lá. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Muito bem. Bom, Miguel, então, assim, são 8h30, a gente aí no final. Queria mais uma vez te agradecer. Acho que foi muito legal aqui essa troca. Obrigado. Quando vocês precisarem, é só falar. A gente vem, vocês vão chamar, estou aí. A gente vem falar, se vocês precisarem, a gente de repente abordar alguma coisa mais direcionada à densitometria, mais direcionada a cálcio, vitamina D. Estou às ordens e foi um prazer estar aqui hoje. Não, foi um prazer, foi todo nosso. E assim, vamos realmente aproximar, né, a linha de cuidado. Acho que endócrino e nefro tem que andar ali o tempo todo de mão dada. Com certeza. E aos poucos a gente vai trocando essas figurinhas aí. Sim, a gente está sempre complementando. Acho que essa visão é sempre benéfica, porque no final das contas o paciente está sendo melhor cuidado, melhor avaliado, está fazendo um tratamento, uma assistência melhor. Então, sempre a gente trabalhar junto é o que funciona. Muito bem. Então, pessoal, obrigado. No próximo mês, no dia 25 de abril, a sessão está com a Kikumi, né? E com a Mônica. E estão todos, mais uma vez, convidados.
Uma boa noite a todos e muito obrigado. Ô, a Beth que levantou a mão. Fala, Beth. Não, é só para agradecer, foi excelente a apresentação e eu acho que a gente tem a possibilidade aí de fazer alguma coisa junto, com certeza. Eu fico animada com isso, de estender esses protocolos para os pacientes com insuficiência renal crônica, mesmo os que não estão em diálise, que são acompanhados nos ambulatórios. Eu acho que isso vai ser muito, muito interessante. Obrigada, viu, Miguel? Eu que agradeço. Obrigado aí. Obrigado pela oportunidade de estar junto. Boa noite, pessoal. Boa Obrigado, noite. gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, boa noite. Obrigada, obrigada.